curado no Antônio de Palmelo. Meu marido teve um infarto, assim, violentíssimo. Então eu falei com ele, com meu marido, eu digo, você topa ir pro cara, para esse Antônio de Palmelo? Ele disse, qualquer lugar, menos continuar aqui. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiro do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 103 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição, ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Hoje vamos conversar novamente sobre as curas espirituais. Vamos ver o trabalho incrível de mais um médium que causou perplexidade nacional. Vamos conhecer a história de um médium que ficou famoso por operar usando uma serra elétrica. Antes da gente partir para o tema do vídeo, peço que ajude nossos irmãos aí do Sul e deixar fixado nos comentários informações para quem quiser contribuir. Dito isso, vamos lá. Vamos mais uma vez conhecer um trabalho mediúnico que ficou esquecido. Vamos entrar no túnel do tempo até a década de 80. Eu fiquei perplexo com o que vi e quero compartilhar com vocês, por isso fiquem até o final e tenho certeza que vocês irão gostar. Amigos e amigas, acho impressionante como a mídia na época não deu a devida atenção para o que ocorria aí no interior, com vários médios promovendo curas. Deveria de ter equipes médicas, cientistas, reportagem para observar minuciosamente o que acontecia nesses centros espíritas. Quase não tem material disponível na internet sobre o assunto. Felizmente, graças a um estrangeiro, ficou registrado o trabalho do espírito do Dr. Ricardo Danestem, através da mediunidade de Antônio de Oliveira Rios. As imagens são chocantes e irei colocar um filtro para borrar a imagem, caso contrário o YouTube bloqueie o nosso vídeo. Quem tiver interesse em assistir o documentário completo, irei deixar o link na descrição. Dito isso, vamos lá. Antônio de Oliveira Rios, mais conhecido como Antônio Pedreiro, era um homem simples, com pouca instrução formal, que vivia na cidade de Palmelo, no estado de Goiás. Na década de 80 e 90, ele ganhou destaque nacional e até internacional por suas impressionantes cirurgias espirituais, realizadas através da incorporação do espírito do Dr. Ricardo Danestem, um médico alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. O espírito do Dr. Ricardo irá contar a sua história. Vamos ver. Quando você foi encarnado, como a vida você foi? Você viveu na Europa ou na América Latina? Eu vivi um pouco na Espanha, eu vivi um pouco na Alemanha. Daí eu passei a ser um seguidor do Hitler, mas não como médico, assim como padre. Como padre? Padre. Eu era padre, mas médico. E entrava nos campos de concentração, operava as pessoas deitadas no chão. Como o senhor vê ali, meu estilo de operar, opere aqui e leve lá para baixo. O mesmo trabalho de um campo de concentração é idêntico a esse, só que isso aqui já tem mais progresso, com mais material, com mais precisão. Mas o médico de campos de concentração, ele opera no chão, sem nada, com faca, qualquer coisa. Daí que passei a querer salvar os judeus, salvar as pessoas. Porque quem entrava no campo de concentração era só padre, senhor, para abençoar corpos que ele matava, metralhava, ou fazia missa para eles mesmos. E aos poucos descobriram que eu não era padre, que eu era um médico. Daí fui metralhado junto com outros pacientes. Também, todo mundo. Desencarnou lá no campo de concentração também? Foi metralhado tudo lá mesmo. Um médium inconsciente, conhecido como Antônio Pedreiro, pai de 3 filhos e na época com 38 anos, recebia o espírito do médico alemão e operava 50 pacientes de cada vez em macas colocadas num galpão do Centro Espírita da cidade de Palmelo, no estado de Goiás. Em operações que duravam de 30 segundos até 10 minutos, ele cortava tumores cancerosos, retirava com bisturi, tesouras e pinças pedras nos rins
da vesícula em minutos. Até mesmo cirurgias complexas de coração e coluna eram realizadas pelo médium. Vamos ver o relato impressionante de uma senhora que acompanhou o esposo até a cidade de Palmelo, onde o Dr. Ricardo operava. Vamos ver. Não, no João não. No João não. Foi curado no Antônio de Palmelo. Meu marido teve um infarto, assim, violentíssimo. Então eu falei com ele, com meu marido, eu disse, você topa ir pro cara, para esse Antônio de Palmelo? Ele disse, qualquer lugar, menos continuar aqui. E no que entramos, ele estava assim, vestido de médico, com todos os instrumentos cirúrgicos. Aí meu marido deitou, ele pegou uma serra elétrica Bosch, circular, enferrujada. Durou 5 minutos. Fomos a pé para a pousada. Como é que tá, Vic? Tá bem, estou me sentindo bem. Dorme, realmente bem. 3 meses depois, voltamos para o médico e ele disse, que absurdo, o que vocês fizeram? Vocês são loucos. Vamos já fazer um exame. Voltou super constrangido. E disse, olha, esse coração é um, esse aqui é outro. Foi feito um transplante. Nada a dizer. Simplesmente extraordinário. E tem gente que não acredita, que fala que é charlatanice, desconfia do relato da senhora, mesmo com tudo tendo sido filmado. Agora, como é que pode usar uma serra elétrica com uma pessoa consciente, não sentir dor, não pegar uma infecção violenta? Como se explica a recuperação tão rápida? Com a palavra, o próprio espírito. Vamos ver. O que é a diferença desta cirurgia que você faz da cirurgia convencional? A diferença é que não temos raio-x, não temos asepsia espiritual. A mesma coisa que cortamos 10 pessoas, cortamos 30, 40 com um só bisturi com a mesma luva. A diferença da cirurgia convencional é que a cirurgia espiritual não exige repouso e nem dieta, que ela não dá infecção também, e não dá infecção hospitalar. A diferença é o recuperamento de imediato. Uma cirurgia, no caso, que tiramos o cálculo renal da pessoa, desde quando o espírito já vai abrir uma pessoa, é porque o espírito é o próprio raio-x. O espírito já está vendo onde está localizada o cálculo, onde está o problema da pessoa. Então, em pequenos cortes, o senhor abre o peritônio com mais segurança, o senhor vá por outro lado, sem precisar de cortar hortas e artérias, para que o paciente não venha dar uma hemorragia interna. A vantagem do espírito é ele sanar o problema em pouco espaço e com a máxima de certeza, porque o espírito ele não pode errar, quanto mais falhar. Nós espíritos não podemos falhar, nós temos que ser hábeis, nós temos que fazer a cirurgia de acordo com o que nós recebemos do plano espiritual. Então nunca uma cirurgia material se coincide com a cirurgia convencional. Bom, essa entrevista deveria de ser realizada também por brasileiros. Deveriam de estar lá, entrevistando o espírito. Deveriam ser investigados, pois há boa vontade do outro lado de lá. Agora, do lado de cá, não há essa boa vontade. Relatos aí de curas são muitos. Por exemplo, uma senhora de Ourinho, em São Paulo, foi operada de câncer no útero. Fez repouso durante 3 dias e andava pelas ruas normalmente no 4º dia. Alguns pacientes sentiam um pouco de dor, mas afirmavam que dava para aguentar. Vamos ouvir mais um relato de uma pessoa que estava se recuperando no local após fazer uma cirurgia de coração. Vamos ver. Foi operado do coração. E você sentiu, você viu como que foi? Eu vi, ele fez os cortes com o bisturi, depois bateu um martelo
e depois cortou o externo com uma serra elétrica. Sim. Como você sentiu quando ele entrou com a serra elétrica? Nenhuma dor, somente a pressão em cima do externo. Você sentiu alguma outra coisa? Eu quero me perguntar no sentido espiritual. Senti um bem-estar muito grande, muita paz. Muita paz. Você sentiu uma presença? Alguma coisa? Só muita paz, muita tranquilidade, ao contrário do que eu esperava. Antes da operação você tinha medo? Estava muito nervoso, muito ansioso. Sim. Com medo. Sim, é natural, né? Não tem dúvida. E depois, quando ele entrou lá, começou a olhar e trabalhar. Aí já não senti mais medo. Eu já estava tranquilo, acompanhei a cirurgia toda, muita pressão, principalmente quando ele, com a serra elétrica, ele cortou o externo. Incrível! Bom, só quem passou por uma cirurgia sabe que uma recuperação é lenta e que o procedimento é complexo. Eu, por exemplo, operei uma hérnia inguinal, cirurgia tradicional que durou cerca de 3 horas, senti um certo incômodo no começo da cirurgia, bem de leve. Isso mesmo estando completamente anestesiado. Demorei mais de 2 semanas para me recuperar nos primeiros dias, mal me levantava. Já nas cirurgias espirituais do Dr. Ricardo, os pacientes ficam conscientes, observando o procedimento e não demonstram sentir dor, sem anestesia e sem asepsia. Claro que a anestesia e asepsia ocorrem em um plano invisível. De acordo com o Dr. Ricardo, há uma equipe de 35 espíritos e equipamentos de ponta do outro lado. Claro que isso tudo é invisível aos olhos humanos. Acho isso simplesmente incrível. Vamos conhecer um pouco mais dos bastidores espirituais desses procedimentos, porque há muita ciência espiritual que ainda não compreendemos. Vamos ver. Porque eu não vim competir com medicina, eu vim dar cumprimento à medicina. Eu vim trabalhar para Cristo, eu vim com a verdade, como eu opero médicos aqui, eu opero autoridades, médicos, colegas que não têm coragem de operar com seus próprios companheiros e caminham para cá. Isso para mim é muito importante, porque a nossa medicina é muito segura. A Terra pode evoluir 500 anos, 1000 anos, que não chega nessa medicina, como o senhor já disse. Mas a nossa medicina é muito mais avançada, com mais segurança, com mais tecnologia. O senhor pode ver como foi cirurgiado 18 pessoas em menos de 1 hora. Então tem cirurgias que às vezes duram até 40 segundos, 35 segundos, e não com caso de hemorragias. Nós aprofundamos no peritônio do ser humano e mexemos com o ser humano de uma maneira muito hábil, muito fácil, porque o espírito vê dentro da matéria o mínimo vaso que está correndo, que ele tem que desviar na hora do corte. Ele tem que saber os mínimos detalhes. Já cortado o peritônio, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, com curto prazo de minuto e segundo, para que o paciente, quando ele cobrar a consciência, ele já está operado. Então a intervenção cirúrgica espiritual, ela deixa a pessoa neutralizada por alguns minutos. E é nesses alguns minutos que o espírito tem que trabalhar com bastante eficácia e habilidade e responsabilidade para que o paciente saia com vida, depois de 2 horas, com a máxima de segurança de dentro do hospital. E a me fazer eu já estava esperando, porque todo repórter que vem por aqui me pergunta qual a minha especialidade. A minha especialidade não tem. No plano espiritual, na faculdade do Cristo, o Senhor se aprende de tudo. O Senhor vai ser um cirurgião para a terra geral, pegando
da psiquiatria até a neurologia, cancerologia, urologia, pediatria, ginecologia, entendeu, senhor? E daí o senhor não tem doença que o espírito não possa operar, já que é um espírito, ele pode penetrar em qualquer ponto da matéria humana, desde que o espírito tenha a responsabilidade de cirurgiar sem problema. Porque quando se trabalha um espírito dentro de um templo espírita, dentro de um hospital espírita, ele não pode cirurgiar contra a lei de Cristo. Se eu receber uma ordem superior para não operar, não opero. Bem, daí que a responsabilidade toda fica só a cargo do espírito. Daí que nós não podemos, onde nós formamos no plano espiritual, nós viemos para a Terra com um conceito, nem falha. Dentro da sua equipe tem espíritos diferentes que operam diferentes... Sim, senhor. Minha equipe é feita de 35 espíritos. Enquanto eu corto, outros entram no corte e jogam o tumor para cima. Então é uma facilidade muito grande, porque o espírito já penetra dentro da matéria e já traz a enfermidade já para cima, para que o senhor tenha mais rapidez e segurança para o paciente. Porque quando não é preciso do senhor abrir o paciente e ficar procurando o que é que o senhor vai fazer. Então, quando o senhor abre, no caso de uma vesícula, o senhor já vai na certeza, é uma pedra na vesícula, ou 4 pedras na vesícula. Quando o senhor vai abrir uma próstata, o senhor já vai abrir na certeza de que é um tumor na próstata. E vai daí seguido. E o espírito já olha, já sabe qual ponto que ele tem que operar e qual é a espessura da cisura que ele vai dar no paciente. E o lugar mais adequado para que não haja muita perca de sangue, porque aqui nós não trabalhamos com nenhum aparelho material da Terra. A única coisa que nós trabalhamos aqui são pontos que são materiais cirúrgicos convencionais, mas os outros aparelhagens é tudo espiritual. Então, no caso, Muito bom escutar isso, não é mesmo? Isso nos dá certeza que há um mundo do outro lado tão real quanto o nosso. Infelizmente, como disse, quase não temos material sobre o médium. E esse vídeo foi um achado muito especial. O médium, Antônio, era conhecido como o Novo Arigó, e a promessa de cura de câncer em minutos fez com que desenganados corressem atrás de curas do espírito alemão. De São Paulo a Rio de Janeiro, partiam caravanas de ônibus com destino a Palmelo todas as sextas-feiras. A cidade milagreira fica depois de Uberlândia, na rodovia para Brasília. Tanto que até hoje a cidade é conhecida por ser um centro de referência espiritual. Dizem que para cada 7 pessoas há um médium em Palmelo. Doentes de todas as partes procuravam um centro espírita na esperança de um milagre ali na ponta da faca. Uma senhora de Sorocaba, São Paulo, sofria há 15 anos de glândula hipófise e todas as tentativas de cura foram inúteis. O espírito do Dr. Ricardo operou o cérebro da Nicei através da nuca e ela voltou boa para casa. Ele operava tumores, retirava pedras dos rins e vesícula e curava diversas doenças, inclusive casos considerados terminais pela medicina convencional. Na época, a AIDS era a doença mais perigosa, inclusive pessoas de soro positivo ganhavam sobrevida com um tratamento especial. Claro que deveria de haver uma permissão do outro lado. O espírito não decidia nada sozinho. Vamos ver mais um trechinho. Esse material que é todo usado em um paciente só, ele é asepsiado espiritualmente. Sim. Mas agora, não sei se o senhor percebeu, quem estava filmando, que em alguns pacientes eu troco os materiais. Já viu. E eu troco o material. Sim. Às vezes não é por causa da asepsia. Às vezes é enquanto eu largo uma asepsia o outro. Enquanto eu largo o outro,
aí a espiritualidade vai asepsiar o outro. No caso, se o paciente tiver um vírus de AIDS, daí o espírito vê na hora, de imediato, Senhor. E o espírito vai ver, porque basta eu olhar aqui, eu sei que tipo de sangue. Sim. Mas se eu olhar, passar o sangue, que eu sei o tipo de sangue. No caso daquele doador que está tomando sangue na transfusão, eu olhei, é positivo, serve sangue universal. Eu não preciso de hemograma. Sim. Então eu olhei no dedo do paciente e eu sei se tem AIDS. Sim. Então eu não mexo, não pode. Não pode mexer. Eu faço tratamento de AIDS, estou fazendo tratamento de AIDS. Estamos tendo um bom resultado com a vacina importada, que em outros pacientes do México, como eu já disse, da Espanha, da Itália, do Japão, da Argentina, do Brasil. Então, meu trabalho eu faço à distância, como o senhor disse, espiritualmente, porque eu não posso trazer pacientes com AIDS para dentro do meu hospital. Não pode. Não posso. Então, esse trabalho é feito espiritualmente na casa do paciente, durante 9 sábados. E aí eu mando medicamento pelos familiares, mando as vacinas e mais o medicamento do hospital, que é que está curando a AIDS. Estamos tendo bastante recuperação no idético, senhora. Recuperação quando já tem o AIDS que ele não capta mais, o AIDS que tem eu não consigo exprimir em português, desculpa. Que curado totalmente ou só melhorado? No AIDS só passa recuperar. Recuperado. Morrer é fatal, né, senhor? A AIDS é fatal. O senhor faz recuperar o paciente. Porque às vezes a família do paciente não está preparado para receber a morte do filho, do pai ou do irmão. Então, esse tratamento que eu faço é para recuperar o paciente, chamo a família e aí eu vou preparar. Infelizmente, a carreira mediúnica de Antônio Pedreiro teve um fim trágico. Em julho de 1990, ele foi atacado por abelhas africanas enquanto pescava no rio Corumbá, em Goiás, e faleceu devido a múltiplas ferroadas. Sua morte deixou um vazio na comunidade de Palmelo, nos corações de todos que acreditavam em seu trabalho. Mesmo após sua morte, o legado das cirurgias espirituais continuou com outros médios, mas a memória de Antônio Pedreiro e o Dr. Ricardo Danestein permanece viva até hoje. Inclusive, Rubens Faria Júnior muitas vezes também foi instrumento do espírito do Dr. Ricardo. Uma curiosidade é que o próprio Chico Xavier teria avisado para o Antônio tomar cuidado com alguns hábitos, assim como aconteceu com Arigó. Bom, uma coisa que todos os espíritos falam é que todo esse espetáculo tem um objetivo. Como vocês sabem, um dos objetivos principais sempre foi o de estimular a fé e até mesmo para mostrar para a ciência materialista que há algo a mais além da matéria e merece ser investigado. Vamos ver o que o espírito tem a dizer. Aliás, é uma pergunta bastante interessante, porque hoje nós temos de trazer para a Terra o nome de Cristo, trazer para a Terra, de que Cristo existe, de que Ele está entre os homens, de que nós nunca devemos recuar nas nossas batalhas do dia a dia. Então, às vezes, a cirurgia física, no caso cortada, serve muito mais para aquele que não acredita, para aquele que não tem já fé em Cristo mais. E muitas das vezes também a necessidade, porque se o senhor operar invisível, a pessoa vai fazer o mesmo tipo de extravagância e não foi operado nada, nem me cortou. Então o senhor já cortando a pessoa, tirando o problema na mão da pessoa, a pessoa tem a maior certeza de que Cristo estava com ele, de que ele precisou de orar a Cristo para passar
por aquela intervenção cirúrgica e que ele viu o mal saindo de dentro dele. Então a fé volta muito às pessoas e aonde nós tentamos mudar a cabeça do ser humano para mais perto de Cristo, de que as coisas de Cristo existem. Cristo não é só escrito no nome, é no coração do ser humano. Escrever Cristo é muito fácil. Agora eu quero ver quem ama Cristo e quem ama o próximo. De verdade, viu, Senhor? Agora, O Senhor é capaz disso? sim. Como eu entendi você, que você gosta é a causa do paciente. Você podia fazer a mesma coisa só espiritualmente? A mesma coisa. Tanto faz. Eu opero espiritualmente, opero para o Japão, para o México. Tenho bastante de casos no México, no Japão, na Itália, na Espanha. À distância? À distância, e vou lá também, o médio lá. Não é, Senhor? E estamos aí provando para a humanidade de que é uma coisa de se estudar o paranormalismo, a mediunidade e o espiritismo. O homem vai chegar a um ponto em que ele tem que estudar, porque é verídico. É verídico. No caso do médium, que o médium é só pedreiro, como é que o médium é pedreiro e de uma hora ele vira um cirurgião famoso? Não pode. O médium que trabalha cirurgiando, ele não pode ser consciente. Porque se o senhor cortar uma pessoa, cortar o peritônio de uma pessoa, se eu tiver encostado no senhor e o senhor não entende de cirurgia, o senhor vai assustar e matar um paciente. Não sei, Então, o médium operador, ele tem que ser totalmente inconsciente. Senão dá problema, mata a pessoa. Aqui eu trabalho, tem 22 anos com esse médium. Esse médium, você... Eu nunca matei ninguém, nunca morreu ninguém em minha mão. Por quê? Porque eu sou um espírito e o médium é só a matéria. Se eu olhar no senhor, se eu ver que eu vou operar o senhor, não vai resistir cirurgia, não opero. Eu sou um espírito, eu sei que vai morrer. Então, por isso que o médium não pode interferir na conversação do espírito. O espírito tem que dar a palavra dele. O espírito tem que operar como médico cirurgião. Sim. Ele não pode deixar entrar nem outras interferências de fora. Às vezes põe Bom, música incrível. alta. A história de Antônio Pedreiro e do Dr. Ricardo Danistain, um exemplo poderoso de quanto a fé e a mediunidade podem impactar vidas. Suas cirurgias espirituais, realizadas de maneira tão peculiar e controversa, deixaram um legado de esperança para muitos. Bom, se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Convido a todos a conhecerem o nosso outro canal que trata de médiuns profetas. Link para o nosso último vídeo no card acima. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!